Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo VVAR3, pregão desta quinta-feira, dia 22 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. É só clicar aqui embaixo no link, no botão inscreva-se e na sequência deixando ali o sino das notificações devidamente ativado, para que você possa aproveitar toda a parte de aprendizado do canal. São vários vídeos, cursos de aprendizado e também a parte aqui de análise. Aqui do lado você pode ver a programação inteira do canal, vários vídeos como esse aqui, a análise especial da Via Varejo. Toda terça e quinta tem análise especial de um ativo, falando de um cenário mais amplo do papel, desde o longo prazo até o curto prazo, que eu vou mencionar aqui nesta análise. Você pode também se inscrever passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Em cima da imagem inscreva-se, que na sequência vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Então, como eu já adiantei aqui, a análise especial ela é focada em olhar uma periodicidade maior até a periodicidade de curto prazo, do longo ao curto prazo, gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, visando mapear o cenário como um todo desse ativo, para quem está comprando no longo prazo, para quem está querendo comprar no longo prazo, no médio, no curto, enfim, é um cenário como um todo, usando a análise técnica, que é a minha especialização. Gráfico anual, então, da Via Varejo, nós temos aqui, ou seja, cada barra dessa aqui, cada candle representa o comportamento do preço durante um ano. Nesse caso aqui, nós temos um ano de alta de 80% na Via Varejo. Depois que ela passou pela crise do Covid, quase vindo para baixo da mínima de 2019, mas o ponto importante desse ano, ela se sustenta, ela rompeu no ano passado sua máxima histórica, ela fechou com o candle de força, representando força por parte dos compradores, e nesse ano ela está conseguindo manter-se acima, que era o caminho mais provável. A gente passou por uma crise, mas o caminho mais provável, se olhasse para o gráfico anual, só pegar a análise especial da Via Varejo lá para trás que eu fazia, e ver que depois desse ano, o foco maior é buscar mais operação na ponta compradora, porque aumentou a probabilidade de a gente ter algo mais para cima. E como está esse movimento aqui de subida, segue ainda apoiando mais operações de compra, pensando no longo prazo. E seguindo aqui para ao gráfico quadrimestral, a gente tem aqui a ação, lembrando que cada quadrimestre é representado aqui por 80 pregões, ou seja, são 80 dias úteis, 80 pregões. Temos um movimento de subida, um movimento de baixa, um movimento de subida. Isso representa uma tendência de alta, um pivô de alta e uma tendência de alta de longo prazo. Olhando o tempo dos movimentos, isso eu já cheguei a mencionar. Algumas coisas eu já mencionei numa análise especial anterior. Tem basicamente um mês que eu fiz a análise especial da Via Varejo. Mas eu menciono novamente porque tem novos seguidores aqui no canal no YouTube, novas pessoas que passaram a me acompanhar e consequentemente, é importante falar sobre alguns aspectos pontos importantes desse cenário atual positivo de VVR3. Nesse caso aqui, tendência de alta é um pivô de alta. Esse movimento de subida durou basicamente aqui de 5 a 6 quadrimestres, né? Computando esse aqui mais um, que esse aqui já entra num processo mais de correção. E esse aqui também de 4 a 5. Então, houve aqui uma certa simetria em relação ao tempo, mas, enfim, computando apenas 6 para cima e 4 para baixo, a gente já teve aqui 4, está no quinto movimento, quinto candle do movimento, que podendo ter, se passou desse tempo aqui, já podendo se encaixar mais nesse aqui, ou seja, podendo ter até o sexto candle do movimento. Não que vai parar nisso, como está na máxima histórica, pode ir mais além. E o ponto importante aqui é aquela questão que eu falei de se sustentou acima do topo anterior da máxima histórica esse ano. Olha o quadrimestre aqui, esse aqui foi lá embaixo, vou colocar até em vermelho, foi lá embaixo e se sustentou acima da região dos dois topos anteriores. Terminou fechando esse quadrimestre acima, isso é algo bom, acima da média. E esse aqui já vem lá e vem fechando para cima de tudo isso aqui, faz um fechamento lá em cima, gera um candle de força. Quando você tem um candle desse de força, aumenta-se a probabilidade ou a expectativa de se ter ainda algo mais para cima, de superar a máxima desse candle. Logo, ocorrendo uma movimentação para baixo no quadrimestre seguinte, o foco seria olhar para a posição de compra, tentar buscar a oportunidade de compra. E uma das oportunidades de compra que eu comentava em análises especiais anteriores, era no retorno do preço
na região dos 16,64. O recuo foi muito em cima, foi 16,65, 1 centavo acima. E aí é a hora que eu falo por volta de 16,64, em torno de R$16. Então, quando falo isso é porque não é um valor exato, tem que bater exatamente naquele valor. Indo aqui agora falar do gráfico, só para mencionar aqui em termos de suporte, se o mercado resolvesse desandar aqui para baixo, o suporte mais relevante aqui da ação seria na faixa dos R$12,70. E como eu mencionei que no início dessa análise do quadrimestral, um pivô de alta, pegando aqui o Fibonacci, fazendo projeção de alta, da alta até onde pode subir a VVR3. Certeza, não tem como ter certeza até que ponto vai subir, mas é possível colocar aqui, usar o Fibonacci para trazer projeções, ou fazer projeções de algum ou pivô, ou mesmo aqui projeção de figura. Mas no caso aqui do pivô de alta, que estabeleceu o pivô de alta, projetando esse movimento aqui, ó, e esse movimento, todo esse movimento a partir dos 3,80, lembrando a projeção aí logarítmica, que não é aritmética, ou seja, não é só o valor real daqui para cá projetado a partir de 3,80, é quantos por cento foi isso aqui subiu e agora subindo esse mesmo percentual daqui a partir dos 3,80. A projeção de alta é lá para casa do 32,31. Teve até uma pergunta no meu Instagram, @devinvest, lembrando que essa análise, a VVR3, foi escolhida, foi selecionada, ganhou da MGLU3 por pouco. E aí já vou até anunciar aqui que amanhã, sexta-feira, eu não costumo fazer análise especial só terça e quinta, mas amanhã eu devo fazer uma análise especial da MGLU3. Foi tão perto o número de votos e tão votado que eu devo fazer a análise especial da MGLU3 já nesta sexta-feira. Então, nesse caso aqui, ó, perguntaram para mim lá na caixinha, na caixinha de pergunta que eu sempre abro lá no meu perfil, @devinvest, perguntou, a Via Varejo vai chegar nos 30, foi MGLU3, vai chegar nos 30? Não dá para saber se vai realmente chegar lá, ter a certeza. Mas o fato é, qual o cenário que está? Está a tendência de alta. Está tudo alinhado para cima. O gráfico mensal, o gráfico quadrimestral, o gráfico anual apontando para cima. Qual a forma de buscar a entrada? Não necessariamente para buscar que vou comprar para chegar lá nos 32,30. Não, vou comprar porque o cenário é favorável, apontando mais para cima. Eu posso fazer uma compra aqui, se cair mais eu compro um pouco mais, até que o mercado mostre assim, opa, perdeu a expectativa de subida. Que seria, por exemplo, dar algum sinal aqui de perda de mínima do candle anterior, seria um primeiro sinal de mudança aí da expectativa, pelo menos de uma correção um pouquinho maior no quadrimestral, mas nesse momento nem isso existe. Ativo ainda segue apontando para cima, mas ali é uma projeção de alta. Eu posso até fazer outra projeção aqui, que é a projeção clássica. Daqui para cá e botando aí 61,8% aqui para cima, 33. Um é 32, o outro é 33. Então são os dois níveis aí de projeção desse grande pivô de alta. E a gente está falando em quê? Em alguns quadrimestres. Pode demorar até um ano para chegar lá nesse patamar de preço, ou até menos do que isso, né? Mas uns 2 quadrimestres, de 1 a 2 quadrimestres, pode chegar lá nesse patamar. Lembrando, não é uma garantia de chegar nesse nível de preço. O mercado está apontando para cima, enquanto não tiver um sinal contrário, segue a expectativa de poder continuar subindo. Aqui retomou a tendência de alta, aqui que eu digo é o gráfico mensal do ativo, que já olhando um pouco de médio para longo prazo, ali eu só estava olhando no gráfico anual e no gráfico quadrimestral, eu estou focando mais no longo prazo. No longo prazo. Quando eu vou para um gráfico aqui mensal, eu já estou olhando um pouco mais de médio prazo para longo prazo. E quando eu vou para o gráfico semanal, eu estou olhando ali mais para a questão de um curto para médio prazo. E no gráfico diário, curtíssimo, curto prazo. Então são as nomenclaturas que eu digo aqui, que eu costumo trabalhar aqui. E lembrando que curto prazo, 3 a 10 pregões, curto para médio prazo, 3 a 10 semanas, médio para longo prazo, que é o gráfico mensal, 3 a 10 meses, quadrimestral em diante, 3 a 10 quadrimestres. Nesse caso aqui, nós temos o que nesse mês? A alta de praticamente 16% na ação. A ação está dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Está alinhada para cima. Ela tinha anulado aqui a tendência de alta quando veio aqui para baixo desse patamar, mas ele volta para cima da média, fecha acima da média, fecha acima dos R$8, que era um patamar importante. Dá indício de subida, sobe e agora está no processo de correção. 1, 2, 3 candles.
temos aqui uma correção nesse momento no tempo. Ela aborta essa correção no tempo se superar essa máxima aqui já nesse mês. Mas ela ainda pode ficar, se a gente computar aqui em termos de tempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 aqui de correção, pode ter ainda algo mais aqui lateral. Não que vá ter, mas é só para ter ciência que esse é um dos pontos que pode ter uma correção e gerar até mais oportunidade de se buscar a compra no ativo. Nesse momento, o mês aí com boa alta, ativo alinhado para cima, movimentações que venham trazer um mês para baixo ainda ficaria muito mais focado em compra, porque força para subir, fraqueza para cair. Isso é um indício que aumenta a probabilidade de se ter algo para cima, que está coerente com o que eu comentei no gráfico quadrimestral. Depois de um grande candle de alta desse, o caminho mais provável, a expectativa maior de que venha a romper a máxima histórica, que está localizada nesse momento em R$ 22,36. Suporte mais importante do mensal, R$ 16,64. Abaixo disso, a região dos R$ 14. São os pontos mais relevantes de suporte. Dalton, compra aqui nesse patamar, pensando no longo prazo? Dá para efetuar a compra? Dá para efetuar a compra. O ponto mais importante era na chegada do suporte, que é aquele que você coloca um pouco mais de capital. O outro ponto está aqui mais próximo da resistência, então coloco menos capital. Ela pode continuar subindo. E por esse motivo colocaria menos capital, mesmo com essa possibilidade de subir, mas lembrando que ela também pode trazer algo para baixo que não estaria mudando a tendência de alta de longo prazo desse papel. Então você teria pelo menos vamos dizer assim, um capital extra para poder aportar mais se vier aqui mais abaixo. Depois aqui vamos falar do gráfico semanal. No semanal a gente teve aqui, o papel teve primeiramente esse movimento de subida, parou aqui em cima desse patamar, gerou pivô de alta, aí vem aqui faz um pivôzinho de baixa, mas esse pivô de baixa, até cheguei a comentar nas outras análises, a possibilidade disso aqui ser uma correção em ABC. Vou colocar até aqui do lado, ABC. Então, essa correção em ABC significa o quê? Que é correção em duas etapas basicamente, ou seja, o mercado subiu tão forte, que está tão forte para subir que não cai muito, já gera um sinal de alta, só que como a correção foi curta, vai e gera uma outra perna aqui de queda, que aí faz uma correção no tempo um pouco maior e aumenta a probabilidade de subida. Geralmente na correção ABC, esse movimento aqui passa direto, sai rompendo os topos anteriores. Qual o desafio nesse momento? Para esta semana já, R$ 20,22, essa zona aqui por volta dos 20,20, essa zona aqui de resistência. Depois disso, o patamar dos R$ 21,15 está dentro de um movimento de subida, ou seja, basicamente o cenário é favorável no mensal, ou seja, está alinhado para cima mensal, quadrimestral e anual. Aqui, se a gente fosse olhar só para a questão dos topos e fundos, a gente teria ali um topo e fundo descendente, que seria uma tendência de baixa, mas acima da média, que é a questão do que eu já falei da ABC, vai ficar claro eu colocando aqui o gráfico de 10 dias. Cada barra dessa, cada candle desse representa 10 pregões. Está representando 10 pregões. Observe esse candle aqui, essa barra aqui, de 10 pregões. A mínima dela está aqui, a máxima está aqui. Várias barras aqui dentro, vários candles aqui dentro sem perder essa mínima. O que representa o quê? É como se você tivesse os vendedores tentando empurrar o preço para baixo dentro da casa dos compradores. Então, o que os compradores fizeram? Geraram um sinal de alta dentro, como se estivesse jogando em casa, né? Retomaram o controle da partida e aqui fundo apontando mais para cima, fundo acima da média, está dentro do movimento de subida, desafio realmente na faixa tem uns 20, 22, aqui no gráfico de 10 dias, na faixa dos 20, 50, 20, 60 é outro nível aqui de resistência, mas apontando para cima, cenário mais favorável para até buscar operações de compra de curto a médio prazo. Gráfico semanal, já deu uma andada aqui. O que pode acontecer? Bate aqui e começa a ficar um pouco mais lateral. Eu já mencionei lá no mensal que a gente pode ter o quê? Faz esse mês aqui de subida, vou jogar no mensal aqui, de ter uma correção mais no tempo. Então, o que pode acontecer? Vem aqui, bate na zona de resistência dos 20,20 até os 20,60 e volta aqui para baixo, gerando ali uma correção um pouco maior no tempo, ficando aqui mais de lado, mas ainda com um viés mais de alta. Então, tudo bem alinhado para cima nesse papel, só entrada aqui nesse nível que tem um risco um pouquinho maior, por isso que eu colocaria menos capital. Se é para médio prazo, pelo gráfico semanal, menos capital, porque já tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5 candles subindo,
já aconteceu um movimento, quando eu falo de pegar de 3 a 10 semanas, no caso do gráfico semanal, é isso aqui, já está ocorrendo 5 semanas desse movimento. Então você teria um espaço menor em termos de tempo, em termos de relação risco-retorno e o stop mal posicionado. O que seria bom? Acontecer uma correção, pivô de alta, ou vem aqui para cima e faz fundo ascendente para cima da região dos R$20 a R$20,20. Também outra alternativa pensando num prazo maior e médio prazo para longo prazo na VVR3. Por isso a questão de colocar menos capital. Para se ocorrer isso aqui, você tem a opção de colocar mais capital na sinalização de alta ou mesmo na chegada ali próximo da média móvel de 13 períodos. Outro ponto aqui para falar é do gráfico diário. Temos uma tendência de alta de curto prazo, ou seja, como dá para perceber, o ativo basicamente totalmente alinhado para cima. Tinha enrolado aqui embaixo, mas voltou para cima desse nível. Depois que voltou, o mercado ficou tão forte em cima do papel em termos de compra que a correção foi a correção mais travada aqui, quase que ascendente, e já gerando outros movimentos de subida. Hoje, pregão desta quinta-feira, dia 22, está numa leve queda 0,3, enquanto o Ibov sobe 1,3. Nossa, então ela está mais fraca do que o Ibov. Não, é que o papel também já deu uma boa subida e está chegando num nível aqui de resistência, que é aquela região dos 20, 22. No gráfico diário tem outra região aqui de topos anteriores, essa máxima, essa aqui, esse teste. Tem vários testes aqui nessa região, que é na casa lá dos R$20,60. Lembra dos 20,20 a 20,60? Passa aqui por essa região do gráfico diário. Então esse aqui é uma zona de resistência para a VVAR3, que ela chegou nesse patamar. Se eu estivesse comprado em termos de swing trade nesse papel, no próximo pregão de sexta-feira, eu colocaria o stop abaixo dessa mínima. Swing trade é que você estaria querendo pegar algo 3 a 10 pregões. Já tem 3 pregões depois dessa pequena lateralização. Entraria comprando na zona de resistência? Não, eu aguardaria um processo, seja aqui para baixo, para buscar uma compra mais próxima até da média, ou um movimento mais lateral, que a média vai se aproximando do preço e depois gera um pivô de alta. Então são as duas alternativas que eu visualizo, mas o foco seria buscar a operação de compra, planejar, não que já estaria pronta para compra, mas o cenário é adequado para planejar compra de swing trade, planejar compra de position trade, para quem está posicionado na ação de curto para médio prazo através de um gráfico semanal, comprou aqui uma sinalização de fundo, o stop dessa operação já poderia ser reposicionado para baixo da mínima dessa semana a partir da próxima segunda, dia 26 de outubro. Então ficaria na casa dos R$19,12. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.